Vamos para nossa quarta parte da nossa aula de hoje. Falando um pouco ainda sobre o Novo Testamento, versões e como a Bíblia chegou a nós, a gente não tem como fugir da realidade das variantes textuais. O nosso irmão Daniel Wallace, ele fez 4 perguntas que a gente vai tentar responder. Primeira pergunta: quantas variantes textuais temos no Novo Testamento em relação à quantidade? Segunda, que tipo de variantes textuais temos? Ou seja, essa segunda pergunta fala de qualidade. Terceira, quais doutrinas ou postulados teológicos dependem de passagens suspeitas? Por exemplo, vamos pegar, por exemplo, a doutrina do nascimento virginal. Imagina que tem um manuscrito importante que negue o nascimento virginal. Isso seria muito terrível, né? Só que não temos. Então, esse é um exemplo. A quarta pergunta: será que a essência da fé foi corrompida pelos escribas e copistas que cometeram erros, que causaram todas essas variantes? A pergunta que nós devemos tentar responder. A primeira pergunta, quantos variantes nós teríamos em relação ao Novo Testamento, e como é importante a gente estudar isso para que a gente tenha confiança de que Deus nos deu um texto, que o texto que a gente tem, podemos dizer, é a palavra de Deus. E por isso temos essa ciência, chamada de crítica textual, que busca, através de todos os manuscritos e tudo que temos hoje, chegar às palavras originais, ou o mais próximo do texto original possível. O que é uma variante textual? Uma variante textual se você tem em manuscritos diferentes. Vamos dizer, um manuscrito que tenha todo o Novo Testamento, outro manuscrito tem porção, e que entre esses manuscritos tem palavras diferentes, ou escrita de uma maneira diferente da outra, ou trocada de posição. Por exemplo, se no português tivéssemos entre duas palavras uma vírgula, um ponto, um mas, um i, e na outra não tivesse, o texto, tudo isso é contado como uma variante textual. Para a gente entender saber quantas variantes textuais aproximadamente tem o Novo Testamento, você precisa saber quantas palavras. Você sabe quantas palavras gregas tem o Novo Testamento? O Novo Testamento tem mais de 138 mil palavras gregas, Um pouquinho mais do que isso, 138 mil. E os estudiosos chegam a entre 400 a 500 mil variantes. Falando assim, isso pode parecer um prato cheio para os incrédulos, os céticos, porque tem tanto manuscrito, tem tanta variante, e será que com isso tudo a gente pode ter segurança que o texto que a gente tem é a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, que o texto é fiel? Então, aí a gente tem que pegar uma qualidade do caráter de Deus, e da própria Bíblia. Deus, em algum profeta, ele diz que você pergunte-me ou me questione a respeito dos meus filhos.
Deus, ele permite ser questionado, né? A Bíblia é o único texto sagrado, né, da humanidade que se coloca debaixo de uma crítica histórica, ou se expõe à crítica histórica. Porque a Bíblia apenas não tem um texto assim, ao acaso. Ela fala de sinais, maravilhas, de milagres, de locais, né, de põe Jesus aqui e ali. Então, ela permite isso, e isso não diminui a fé. Um exemplo disso é Paulo, quando ele está pregando sobre a ressurreição dos mortos, né, no famoso capítulo de 1 Coríntios 15, ele fala que cerca de mais de 500 irmãos viram Jesus ressurreto, viram Jesus na ressurreição. E aí ele diz que dentre esses 500 irmãos, alguns já tinham morrido, mas outros permaneciam vivos. Por que será que Paulo fala isso escrevendo aos Coríntios? Porque ele está dando a dica, olha, se você quiser um testemunho ocular de alguém que viu Jesus ressurreto, tem aqui uma lista de irmãos. Eu creio que, com certeza, obviamente, Paulo falou com muitos deles, além dos apóstolos que Paulo esteve com eles, mas também com muitos desses irmãos, talvez Barnabé, Marcos e muitos outros que viram Jesus ressuscitado. Então, podemos confiar que a Bíblia é a palavra de Deus. Podemos comparar manuscrito com manuscrito da Bíblia, aqueles que nós temos hoje, e ver palavras diferentes que podem ser comparadas, e por comparação e uma palavra arguindo com outra, você chegar à palavra original. Atualmente, eu falei antes, cerca de 4.000 a 5.000 manuscritos gregos, mas o irmão Daniel Wallace, ele diz que atualmente tem 5.849 manuscritos gregos catalogados. 5.839 e mais 10 que foram descobertos recentemente em Atenas pelo Centro de Estudos desse irmão, que é CSNTM. Você pode ir na internet e bater lá csntm.org, e você vai ver todos os manuscritos que eles já catalogaram. Um aí eu produzi num slide aí. Tem manuscritos muito pequenos, manuscritos é porque todos foram escritos à mão antes da invenção da imprensa. E tem manuscritos muito grandes. Para você ter uma ideia, desses 5.000, mais de 5.800 manuscritos, a média de páginas de cada um deles é 450. Ou seja, só no grego, manuscritos gregos, nós temos mais de 3 milhões de páginas. Isso é demais, né? Além disso, no latim, latim, que era uma língua dos romanos, de onde vieram as línguas latinas, tipo a nossa, o português, espanhol e outras. O latim, nós temos mais de 10.000 manuscritos no latim. E outras línguas, como o siríaco, cópita e outras línguas antigas, nós temos entre 5.000 e 10.000 manuscritos. Além disso, eu já citei antes, mas vale citar de novo, os pais da igreja, eles fizeram mais de 1 milhão de citações do Novo Testamento grego. Isso é absolutamente fantástico. Um estudioso
de nome Sir David Dalrymple, acho que é isso que fala o nome dele. Ele diz que ele encontrou nas citações dos pais da igreja o Novo Testamento inteiro, exceto 11 versículos. Né? Então, a possibilidade é que os pais da igreja, né, depois do ano 100, 150, por aí, alguns talvez tenham tido acesso até aos próprios originais. Então, pode ser que alguma citação dele, de algum pai da igreja, tenha vindo até dos próprios originais. Então, amados, nós podemos afirmar, né, com segurança que Deus nos deu um texto, né, que através de tanto testemunho histórico, tanto testemunho arqueológico, hierográfico, etc., de manuscritos, papiros e tábuas e pedra e tudo, nós podemos afirmar que a Bíblia, com confiança, é a palavra de Deus, que Deus nos deu um texto. No próximo vídeo, vamos ver a resposta para a pergunta 2, 3 e 4. Quais são? Né, que tipo de variante existe, qual a qualidade delas, quais doutrinas dependem de passagens suspeitas e se a essência da fé foi corrompida pelos escribas. Que o Senhor te abençoe e guarde.